Prezado aluno, hoje nós vamos estudar dentro da nossa aula História do Direito, nós vamos estudar o direito germânico. Esses povos germanos, ou germânico, eles viviam espalhados pela Europa Central e Escandinávia e eram conhecidos como bárbaros. Os romanos já possuíam algum relacionamento com esses povos desde o século I, mas é a partir do século V, com a invasão que eles procedem contra Roma, que eles forçam a queda do Império Romano Ocidental. Esse direito germânico, eles possuem algumas características que nós vamos verificar agora. Nós temos que ele era um direito romanizado, por quê? Porque em Roma já se possuía alguns institutos jurídicos estabelecidos como normas. Nós temos a família, a propriedade, o Estado como exemplo para ter aí como instituto jurídico. O direito germânico ele era essencialmente consuetudinário, ou seja, baseado nos costumes germânicos, e nós temos também aí um pluralismo jurídico, com a queda do Império Romano, que se divide então em duas correntes, baseado nos costumes para os germanos, para os germânicos, e também o direito privado para a população romana ou romanizada. Nós temos aí o princípio da pessoalidade das leis, que ele surge como um instrumento para julgar conflitos. Então, como que se dava isso? Na verdade, o indivíduo ele era julgado de acordo com a sua etnia, a qual etnia ele pertencia. Com isso, nós temos o princípio da territorialidade mitigada, ou seja, esse princípio do território ou da territorialidade dizia que o indivíduo devia ser julgado pelas leis do seu território, e não de acordo com a sua etnia. Nós temos também aí a aplicação do sistema penal acusatório, que trazia várias regras tanto para a acusação quanto para o acusado. A diferença básica então que nós temos entre os dois direitos, o romano e o germânico, é sobre os costumes. Então, o direito essencialmente consuetudinário para os germânicos e o direito privado para os romanos. Temos também aí alguns mecanismos que ajudavam na resolução de conflitos. Então, a acusação punível com morte, para uma acusação nesse sentido punível com morte, o acusado tinha o direito de se defender. A acusação ela era passível de anulação através de um duelo ou paladino, como era chamado. A acusação, quando ela redundava em pena de morte, ela precisava ser provada. E essa acusação, essa pena de morte, ela podia ser comutada por uma composição estipulada pelo rei. E como que se dava essa comutação? O pagamento dessa pecúnia, metade para o rei e metade para o acusado. Essa ação, que ela era essencialmente privada, ou seja, a partir do acusador, ela passa a ser pública, com a presença do rei. Então, nós temos aí então um direito germânico essencialmente baseado nos seus costumes. Essa era a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro.